Olá pessoal, seja bem-vindo ao curso de Prática Trabalhista. Hoje vamos falar sobre a diferença entre acúmulo de função e o desvio de função. O acúmulo de função ocorre quando a pessoa ela é contratada para exercer uma atividade na carteira de trabalho e acaba exercendo outras atividades. Já o desvio de função ele ocorre quando a pessoa é contratada para exercer uma função e colocam ela para exercer uma função diferente da que foi contratada. E quais são as peculiaridades? Quando ocorrer o acúmulo de função, você vai pedir um percentual a mais do salário. Esse percentual ele vai variar entre 10% a 40%. Já o desvio de função, o empregado deveria receber um salário diferente do que ele foi contratado. Vamos dizer que ele foi contratado para exercer uma função de caixa e o valor do salário seria de R$ 1.800. Porém, ele acaba exercendo a função no açougue e o salário de quem trabalha no açougue é de R$ 2.500. Então, você vai pedir o salário que ele deveria receber, que seria de açougueiro, não de caixa. E para ficar bem claro, eu vou colocar na tela do meu computador como calcular o acúmulo de função e o desvio de função. Então vamos para a tela do meu computador. Entrando aqui na planilha de cálculos trabalhistas, já vamos ver as verbas rescisórias. Só que nesse caso vamos até a aba diferença salarial. Em diferença salarial, nós temos o salário devido e o salário atual. Vamos aqui até o salário devido e primeiramente vamos calcular o desvio de função. Então, ele foi contratado para exercer uma função em que o salário era de 1.800. Só que colocaram ele em outra função e o salário era de 2.500. Então, vamos colocar aqui 2.500 e o salário atual de 1.800. Então, da função que ele foi contratado para a função que ele exercia, tinha uma diferença de R$ 700. Se ele trabalhou por 6 meses, ele deveria ter uma diferença para receber de R$ 4.200. E com os reflexos, em descanso semanal remunerado, 13º, férias, aviso prévio e FGTS, o total ficaria de R$ 6.556,67. Aqui no desvio de função. Então, no desvio de função, ele foi contratado para exercer uma atividade, só que não exerceu essa atividade. Ele foi por uma atividade diferente, onde o salário era maior. E no acúmulo de função? A planilha ela não calcula essa diferença de porcentagem, 10%, 20%, mas ela calcula a diferença. Então, vamos supor que o salário dele era de R$ 2.000 e ele exercia outras atividades para ter o acúmulo de função. E vamos colocar um adicional de 10% para cada mês que ele trabalhou. Então, 10% de 2.000 seria R$ 200. Aqui eu vou deixar que a planilha faça a diferença, que fique R$ 200. Então, eu vou colocar aqui R$ 2.000 e vou deixar R$ 1.800. Então, ficou essa diferença de R$ 200. Ou seja, seria 10% de R$ 2.000, que seria o acúmulo de função. Aqui, se ele trabalhou 6 meses, ficaria R$ 1.200. Então, só vamos alterar aqui a quantidade de meses que o funcionário trabalhou na empresa. E vai calcular automaticamente os seus reflexos. Então, para fixar bem na mente, o acúmulo de função ele é aplicado quando a pessoa exerce a função que foi contratada e exerce outras atividades que não foi contratada.
No desvio de função, a pessoa ela tem contratada na sua carteira de trabalho uma função, mas exerce uma função totalmente diferente do que foi contratada. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.